Bem-vindo ao nosso canal. Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Assim, juntos, podemos espalhar o amor e a verdade do Evangelho. Introdução. 2 Samuel 1. O capítulo 1 de 2 Samuel marca um momento de luto e reflexão na história de Davi. Ao receber a notícia da morte de Saul e Jonatas, ele reage com profunda tristeza e compaixão, demonstrando seu caráter misericordioso, mesmo em relação a um rei que o perseguia. A lamentação de Davi revela o respeito por Saul como ungido do Senhor e o amor incondicional por seu amigo Jonatas. Este capítulo nos ensina sobre a importância do perdão, da honra e da fidelidade, mesmo em meio à dor e às perdas. Vamos começar. Versículos de 2 Samuel 1 do livro de 2 Samuel da Bíblia. David sabe da morte de Saul. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclag. Quando, no terceiro dia, chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: De onde você vem? Ele respondeu: Fugi do acampamento israelita. 4 Disse Davi: Conte-me o que aconteceu. E o homem contou: O nosso exército fugiu da batalha, e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. 5 Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? 6 O jovem respondeu: Cheguei por acaso ao monte Gilboa, e lá estava Saul, apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. 7 Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse: Aqui estou. 8 Ele me perguntou: Quem é você? Sou Amalequita, respondi. 9 Então ele me ordenou: Venha aqui e mate-me. Estou na angústia da morte. 10 Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu senhor. 11 Então Davi rasgou suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. 12 E se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. 13 E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: De onde você é? E ele respondeu: Sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. 14 Davi lhe perguntou: Como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? 15 Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: Venha aqui e mate-o. O servo o feriu, e o homem morreu. 16 Davi tinha dito ao jovem: Você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você, quando disse: Matei o ungido do Senhor. Vamos fazer uma breve análise textual, logo depois voltamos à leitura. Coisa rápida. Ok. O capítulo 1 de 2 Samuel relata o momento em que Davi recebe a notícia da morte de Saul e Jonatas. Essa passagem é repleta de significados históricos, teológicos e morais, destacando a reação de Davi diante da morte do rei Saul, mesmo após os conflitos entre eles. Aqui está a análise do texto. Primeiro, o mensageiro amalequita e a notícia da morte de Saul, versículos 1-10. Contexto da situação. Davi retorna a Ziclag. Davi estava em Ziclag, uma cidade que ele havia recebido dos filisteus após uma vitória sobre os amalequitas. O mensageiro chega. Um homem chega do campo de batalha com roupas rasgadas e terra na cabeça, sinais tradicionais de luto e respeito. Relato do mensageiro.
Ele informa Davi sobre a derrota de Israel, a morte de muitos soldados e especificamente a morte de Saul e Jonatas. Versão do mensageiro. O homem diz que encontrou Saul ferido no monte Gilboa e que, a pedido de Saul, terminou sua vida. Ele trouxe a coroa e o bracelete de Saul para Davi. Motivação do mensageiro. O mensageiro, um amalequita, parece querer impressionar Davi, talvez acreditando que Davi se alegraria com a morte de Saul devido ao longo conflito entre eles. Ele pode ter mentido sobre os eventos para tentar ganhar favor, já que o relato dele contradiz o registro de 1 Samuel 31, onde Saul tira sua própria vida para evitar cair nas mãos dos filisteus. Segundo, reação de Davi, versículos 11 de dezembro. Luto profundo. Davi e seus homens rasgam suas vestes em sinal de pesar. Eles lamentam, choram e jejuam até o fim do dia por Saul. Apesar de ser seu inimigo, Davi reconhece Saul como o ungido do Senhor e o legítimo rei de Israel. Jonatas era amigo íntimo e leal de Davi, uma amizade marcada por profundo afeto e respeito mútuo. O povo de Israel. Davi também se entristece pela derrota militar e pelas perdas sofridas pelo povo de Deus. Terceiro, o juízo sobre o Amalequita, versículos 13 e 16. O interrogatório. Davi pergunta novamente sobre a origem do homem, que se identifica como um estrangeiro, um Amalequita. Essa identidade é significativa, pois os Amalequitas eram inimigos históricos de Israel. Quando o mensageiro afirma ter matado Saul, ele, na verdade, se incrimina. A condenação. Davi considera a ação do mensageiro como um ato de desrespeito ao ungido do Senhor. Ele não vê a morte de Saul como motivo de celebração, mas como uma tragédia nacional. O homem é condenado à morte por sua própria confissão. Davi entende que ninguém deveria ter ousado tirar a vida do rei de Israel, mesmo em circunstâncias desesperadoras. Temas e significados. 1. Respeito pela autoridade divinamente estabelecida. Saul foi ungido como rei por Deus, e Davi sempre demonstrou respeito por essa posição, recusando-se a matar Saul em várias ocasiões, mesmo quando teve oportunidade. O julgamento do Amalequita reflete a visão de Davi de que a autoridade e o plano de Deus devem ser respeitados acima de tudo. 2. Integridade e lealdade de Davi. Davi não se alegra com a morte de Saul, mostrando que sua oposição a Saul nunca foi motivada por ódio ou ambição pessoal. Ele demonstra genuíno pesar, destacando sua fidelidade ao rei e à nação de Israel. 3. Justiça e responsabilidade. Davi age como juiz ao condenar o Amalequita, mostrando que ninguém pode escapar das consequências de seus atos, especialmente em relação à autoridade divina. 4. Tristeza pelo povo de Deus. A reação de Davi reflete seu amor pelo povo de Israel e seu reconhecimento da gravidade da derrota militar. Ele se preocupa com a glória de Deus e o bem-estar de seu povo. Reflexões práticas. Primeira, respeito pela autoridade. Devemos reconhecer e respeitar as autoridades que Deus estabelece, mesmo em situações difíceis ou conflituosas. Segunda, integridade em nossas ações. Davi mostra que o verdadeiro caráter não busca vingança ou se aproveita das fraquezas alheias. Terceira, justiça e responsabilidade pessoal. O mensageiro amalequita enfrentou as consequências de sua decisão. Da mesma forma, nossas ações têm peso e impacto. Quarta, amor pelo próximo. Mesmo diante de um inimigo, Davi lamenta sua morte, mostrando compaixão e um coração voltado para Deus. Conclusão. O capítulo destaca o caráter de Davi como homem de Deus, sua justiça, respeito pela autoridade divina e compaixão. Ele vê a morte de Saul não como uma vitória pessoal, mas como uma grande perda para Israel e para o propósito de Deus. Essa atitude reflete o coração de um líder segundo a vontade de Deus, estabelecendo a base para o reinado justo e piedoso de Davi. Voltamos à leitura. Cântico de Davi sobre a morte de Saul e de Jonatas. 17 Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas. 18 E ordenou que se ensinasse aos homens de Judá, é o lamento do arco, que foi registrado no livro de Jazar. 19 O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes. Como caíram os guerreiros. 20 Não conte isso em Gate, não o proclame nas ruas de Ascalon,
para que não se alegrem as filhas dos filisteus nem exultem as filhas dos incircuncisos. 21 Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas. Porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. 22 Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou, a espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. 23 Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. 24 Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem aquele que as vestia de rubros ornamentos e que suas roupas enfeitava com adornos de ouro. 25 Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. 26 Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era, para mim, mais preciosa que o amor das mulheres. 27 Caíram os guerreiros. As armas de guerra foram destruídas. Vamos fazer uma análise textual final. Este trecho, conhecido como Cântico de Davi ou Lamento do Arco, é uma elegia poética composta por Davi para expressar sua tristeza e homenagem após a morte de Saul e Jonatas. Ele demonstra o profundo respeito e afeto que Davi tinha por ambos, além de refletir seu pesar pela tragédia que acometeu Israel. Vamos analisar o texto e seus significados. Primeiro, contexto do lamento. Saul e Jonatas morreram na batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Embora Davi tivesse enfrentado perseguição e conflito com Saul, ele não guardava rancor e respeitava Saul como rei ungido de Deus. Jonatas, por outro lado, era o amigo mais próximo de Davi, um companheiro fiel e leal, cuja morte causou grande dor a Davi. O lamento é ensinado aos homens de Judá como um cântico memorial, registrado no livro de Jazar, um documento histórico mencionado na Bíblia. Segundo, estrutura e análise do cântico. Verso 19. Declaração de luto. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes. Como caíram os guerreiros. O termo esplendor refere-se a Saul e Jonatas como figuras de destaque e glória em Israel. A expressão como caíram os guerreiros é repetida, destacando o impacto da perda e a devastação emocional de Davi. Versos 20 e 21, pedido para esconder a tragédia. Não conte isso em Gate, não o proclame nas ruas de Ascalon. Gate e o Ascalon são cidades filisteias. Davi teme que os inimigos de Israel celebrem a derrota e zombem do povo de Deus. Colinas de Gilboa. Ele amaldiçoa simbolicamente o local onde Saul e Jonatas caíram, pedindo que não haja orvalho, chuva ou fertilidade ali, um sinal de desonra e tristeza. Versos 22 e 23, homenagem às qualidades de Saul e Jonatas. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou. Jonatas é elogiado pela habilidade com o arco e Saul pela força com a espada. Ambos são apresentados como guerreiros valentes e eficazes. A expressão muito amados indica o apreço e a união entre pai e filho, sugerindo que, apesar das falhas de Saul, havia algo digno de honra em sua vida. Verso 24, um convite ao lamento por Saul. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Davi convoca o povo a lembrar Saul não apenas como um rei, mas como alguém que proporcionou benefícios tangíveis, como segurança e prosperidade, representados pelas roupas luxuosas e adornos de ouro. Versos 25 e 26, homenagem a Jonatas. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Davi expressa o luto mais profundo por Jonatas, que era mais do que um amigo, era como um irmão. A relação entre Davi e Jonatas era marcada por lealdade, confiança e afeição inigualáveis. Sua amizade era mais preciosa que o amor das mulheres. Esta frase é frequentemente interpretada como uma expressão de amizade espiritual e emocional, transcendendo qualquer relacionamento romântico. Verso 27. Conclusão do lamento. Caíram os guerreiros. As armas de guerra foram destruídas. A repetição do tema da queda dos guerreiros reforça o impacto da perda. As armas de guerra simbolizam a força e a defesa de Israel, que foram destruídas junto com Saul e Jonatas. Terceiro, temas e significados. 1.
A honra dos caídos. Apesar de seus erros, Saul é tratado com respeito e dignidade. Davi evita qualquer palavra de desprezo, reconhecendo a importância de Saul como rei e ungido do Senhor. 2. A amizade verdadeira. A relação entre Davi e Jonatas exemplifica o amor fraternal, lealdade e companheirismo. Jonatas era um modelo de fidelidade e sacrifício, colocando o bem de Davi e de Israel acima de seus próprios interesses. 3. O luto coletivo. O lamento não é apenas de Davi, ele convida todo o povo a compartilhar da dor e a reconhecer a gravidade da perda. Saul e Jonatas eram figuras centrais na identidade e na segurança de Israel. 4. A glória e a tragédia da guerra. O texto reconhece tanto a bravura quanto o custo devastador da batalha. Os guerreiros caídos representam a perda de liderança e proteção. 4. Reflexões práticas. Primeira, honrar a memória dos outros. Davi ensina a importância de valorizar as contribuições de pessoas, mesmo reconhecendo suas falhas. Segunda, apreciar amizades leais. O vínculo entre Davi e Jonatas nos lembra da profundidade e do impacto que a verdadeira amizade pode ter em nossas vidas. Terceira, lamentar com autenticidade. O lamento de Davi é honesto e emocional. Ele mostra que expressar dor é uma parte essencial do processo de cura. Quarta, reconhecer a soberania de Deus. Mesmo em sua dor, Davi respeita o propósito de Deus na vida de Saul e Jonatas, confiando que todas as coisas estão sob o controle divino. Conclusão. O Cântico de Davi é uma obra de arte poética e espiritual que honra os mortos com dignidade e respeito, destacando a profundidade do caráter de Davi. Ele reconhece a complexidade humana, exaltando os aspectos positivos de Saul e Jonatas enquanto lamenta sua perda. É um testemunho da importância da amizade, da liderança e do amor pelo povo de Deus. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo, né? Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!